Essa propaganda que vocês acabaram de ver, a gente gravou, já tem 5 anos, foi em 2007, a primeira vez que a gente foi patrocinado pela Midway. Foi antes dos Jogos Pan-Americanos, onde foi um grande desafio que eu tive na minha carreira, né? Onde eu era muito conhecido como lutador de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, e resolvi dar uma mudada no meu game, né? No meu jogo, mudar para o boxe. E aí eu consegui, né? Através da vida, esse patrocínio, esse reforço aí, onde eu consegui ir para a seleção brasileira de boxe, disputei alguns campeonatos fora do Brasil e fui para o sul-americano, fui campeão sul-americano, campeão brasileiro de boxe. Tive que me afastar do MMA porque o treinamento é muito diferente, né? Você tem que trabalhar muito com explosão muscular, com a parte aeróbica, e é diferente no MMA. Você tem que estar fazendo força, a parte de wrestling, então o treinamento é totalmente diferente. Então eu tive que me afastar por quase 2 anos do MMA e fiquei nessa parte do boxe, onde a vida me apoiou e eu consegui, né, esse plano aí de chegar a medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos, campeão sul-americano também, brasileiro algumas vezes. Então realmente tive essa força na vida em 2007, onde começou a nossa parceria. Me afastei por um tempo, que a gente foi para os Estados Unidos, e quando voltei para o Brasil, a gente voltou essa parceria, onde é com certeza uma parceria vencedora, tanto para mim, quanto para o meu irmão, quanto para a nossa equipe. A gente vai contar um pouquinho da nossa história para vocês. Aqui a gente colocou, né, um octagon, colocamos a marca da Midway no meio. E quais são os princípios, né, para uma equipe vencedora? O que a gente precisa, não só para a gente, para a nossa vida pessoal, mas para formar uma equipe vencedora? Então o primeiro princípio é o time, né, onde eu acho que o time é tudo. Se você jogar, você vê que tem pessoas que estão para te ajudar. Você formar um time, eu acho que na sua vida as coisas andam muito mais. Então se você pensar só em você, não pensar no time, no conjunto, no coletivo, realmente vai ficar muito mais difícil para você. Então, para a gente formar um time vencedor, o que a gente preferiu para a gente? A gente pegou um campeão de cada área, um professor bom de cada equipe, né? E se formou o time Nogueira, onde a gente colocou, né, o Júnior dos Santos, que é o cigano, onde é o cara, para mim, que é o melhor boxe que tem no mundo. A gente conseguiu unir o Anderson Silva, que é o cara do Muay Thai no Brasil, onde veio para a nossa equipe. A gente fez essa troca de experiência muito grande. Eu e meu irmão, a gente entrou na parte de boxe e jiu-jitsu, e alguns outros, né, que somaram muito com a gente, e a gente conseguiu formar uma equipe boa. Então o que acontece? Quando você tem uma equipe onde o nível é alto, onde tem pessoas boas do seu lado, você tem que ter a humildade, né, para ir lá aprender. Às vezes, se eu chegasse, não, eu sou bom de jiu-jitsu, eu sou lutador do Pride, mas eu não tive a humildade de voltar para a seleção brasileira, começar a aprender do zero, até chegar a atingir um nível alto no boxe, eu nunca ia conseguir, né, chegar a ser um lutador mais completo, onde eu tivesse várias formações e várias artes marciais diferentes. A mesma coisa eu acho que na vida de vocês, né? Às vezes você é bom num determinado setor da empresa, onde você tem que ter essa troca de experiência, de começar tudo de novo, escutar, né, os seus líderes para poder começar a aprender as coisas que você não sabe, onde os caminhos que ele já bateu na porta e já teve um não, e dizer, ó, não vai ali porque ali não é bom, vamos por esse caminho, e você tem que ser humilde para poder aprender com essas pessoas, né? Então, nessa parte de time, o conceito de time é isso, é juntar boas pessoas e ter humildade para escutar o que as pessoas mais experientes têm para te falar, né? Vamos voltar. Determinação. O que é determinação para você? Determinação é você ter um sonho e você lutar pelo aquele sonho. Você tem que ter determinado. Você vai saber que tem dificuldades no seu caminho. Às vezes você entra numa luta onde você treinou o suficiente, você acha que treinou o suficiente, mas a luta se torna muito mais difícil no decorrer da luta. Ou até de repente no treinamento para aquela luta se torna muito difícil. O lutador e o atleta, ele passa por muitas lesões. É muito difícil você ter um cara que vai chegar na luta 100% fisicamente, ou que chegue 100% sem lesão. Realmente, todo lutador, todo atleta, ele chega no final de um treinamento muito debilitado. Então, você já sabe que na luta também, você vai encontrar dificuldades. Então, a determinação é o que vai fazer diferença. Se você não for um cara determinado, você não vai chegar a conseguir aquele objetivo que é a vitória. E você sabe que você vai entrar lá, você vai ter cara bom do outro lado. Então, a determinação para mim
É um dos principais princípios para nortear a carreira de um vencedor. E motivação. O que é motivação para mim? Motivação é aquela gasolina que você tem a mais. Quais são os motivos que você tem para lutar? Às vezes eu luto pela minha academia, luto pelos companheiros, luto pela minha equipe. Muitos de vocês lutam pela sua família, para dar uma condição melhor para a sua família. Realização pessoal também. Muita gente luta por realização pessoal. Então, motivação justamente é aquela gasolina. Por que você luta? Liderança. Como a gente acabou de falar, né? Eu acho que a gente tem sempre que ter em direção um líder. Eu tenho o nosso professor de wrestling aqui, pequeno aqui, o Capitão América. Ele é um grande líder pra gente, lá pra nossa equipe. É um cara que ensina muito, apesar, né, de não ser do meu peso, mas ele tem muita técnica para passar, muita experiência, né? Um cara que já foi treinador da seleção olímpica de wrestling. Ele é um cara que formou o cara mais novo, campeão olímpico do mundo. Então, um cara que tem muita experiência para passar pra gente. Então, eu vejo pessoas como essa como líder. Do mesmo jeito que o Anderson Silva teve quando veio para a nossa equipe, teve essa liderança minha, do meu irmão, e conseguiu uma posição melhor na carreira dele. Então, toda vez que você se posicionar no líder, naquela pessoa, e você acreditar naquela pessoa, você vai chegar lá. Então, realmente, o líder ele serve justamente para isso, para fazer passar o que você não sabe e te encorajar a fazer coisas que você, às vezes, não saberia que você tem capacidade para fazer. Por exemplo, essa semana eu voltei a fazer 150 quilos no levantamento terra. Era uma coisa que parecia muito difícil, mas através do estímulo, o professor faz uma, faz duas. Então ele vai te estimular a você quebrar aquela barreira. Então realmente o líder é o cara que vai mostrar os caminhos, que vai mostrar que o seu corpo não tem limite. A mesma coisa numa empresa para você. Você às vezes está desencorajado naquele cliente, você acha que você vai chegar lá, você vai encontrar ou não, e o cara vai te ensinar como chegar ali, como cativar aquele cliente e conseguir fazer aquela boa venda. Então a liderança é muito importante, tanto na carreira de um atleta, como na carreira de qualquer vendedor, qualquer comerciante. Eu acho que tem que ter o líder para poder fazer as pessoas acreditarem no seu sonho. Disciplina. Não adianta nada se você tem determinação, se você tem motivação, se você tem uma boa liderança, mas se você não tem a disciplina de fazer aquela rotina de trabalho. Eu acho que você tem que acordar cedo, ser disciplinado realmente. Na minha vida, eu acho que toda a minha motivação e todo o meu gás, e toda vez que eu acredito que eu vou numa competição, é porque eu sei que eu treinei o suficiente para chegar até lá. Se eu treinei aqueles 3 meses, fiz tudo o que tinha que fazer, eu vou chegar motivado e vou chegar determinado. Mas se eu sei que eu não treinei aquilo que era para fazer, eu vou chegar numa competição, vamos dizer assim, desconfiado. Ou será que eu treinei bastante? Será que eu vou dar o máximo de si? Então, se você está com disciplina, está determinado, você vai chegar lá para dar o seu máximo. Então, na vida de vocês, tem que ter disciplina. Eu acho que é o principal, né, desses 8 aí que estão norteando a carreira da gente. O adversário. Todo mundo tem adversário. Eu vou na competição, eu tenho um adversário que eu vou enfrentar e eu estudo aquele adversário. Cada golpe. O Mondragão, ele sabe que ele vai lutar com um cara bom de chão. Qual é a tática? Vamos manter a luta em pé, defender a queda e fazer o melhor para ficar em pé e lutar com ele em pé. Mas todo mundo sabe que a luta não é a matemática correta. Tudo pode acontecer. Então você tem que estar preparado para todos os pontos fortes do adversário e atacar onde ele tem a fraqueza, né? Então você tem que estar sabendo tudo que o seu adversário vai fazer. O UFC, ele manda as fitas do cara que eu vou lutar com 4 meses, 3 meses de antecedência. E eu faço um estudo onde eu sei cada golpe que ele deu no primeiro round, cada chute, cada soco, cada entrada de queda, e por ali que eu vou saber o que eu vou fazer durante aquele treinamento. Então acho que na vida de vocês, cada passo da concorrência, do seu adversário, você tem que saber. Por exemplo, se você vai vender a proteína isolada, você tem que saber
quais são as proteínas isoladas que tem no mercado. A hora que o cliente fala, ah, não, mas eu gosto da BSN, você tem que falar as vantagens da sua. E já dá um pau e fala logo a fraqueza do outro. Ah, mas a dele tem muita gordura. Então você tem que saber quais são os pontos fortes do seu e o ponto fraco do seu adversário, do seu produto concorrente, para poder, na hora que o dono da loja fala, não, eu gosto de comprar essa, você fala, não, mas a minha é melhor por isso, por isso. Então eu acho que você, para saber o que você tem para vender, além de você conhecer bem o seu produto, você tem que conhecer bem o produto do concorrente. Então é muito importante você conhecer o seu adversário. Inovação, né? Aquele caso que eu falei. Eu comecei como faixa preta, como lutador de judô, com 6 anos de idade. Com 22 anos, eu já era faixa preta de jiu-jitsu, onde no Japão as pessoas valorizavam muito a luta de chão, o jiu-jitsu, né? Então a gente tinha muita facilidade de colocar a luta para baixo e poder ganhar uma luta. Nos olhos dos juízes, eles entendiam muito o que estava acontecendo ali. Mas nos Estados Unidos é diferente. Acho que o boxe conta muito. A luta, eles adoram a luta de boxe, adoram a parte de queda, de wrestling. Então tudo meio que mudou. Então a gente teve que se adaptar às novas regras. Acho que na vida de vocês é a mesma coisa. Você está acostumado a vender um produto, de repente o seu concorrente mudou e fez uma creatina melhor, uma proteína melhor, e vocês têm que conhecer, inovar, né, aquele produto, conhecer as fraquezas, os pontos fortes do seu produto. Então tudo você tem que inovar, porque o concorrente e o adversário, ele não fica parado, ele está sempre inventando um golpe novo, sempre inventando um produto novo, e a gente tem que estar inovando sempre para poder sair na frente, né? Então a inovação é um ponto muito forte. E por último, né, que a gente preparou para vocês, é o atendimento, né? Eu acho que eu, como patrocinado da Midway, muito da minha imagem vai ser vendida ali no corpo a corpo. Eu acho que na primeira impressão que o fã, que o cliente tem comigo, né? Então vai depender muito de como eu vou receber esse fã. Eu tenho que receber o cara com sorriso, eu tenho que receber ele bem. E por eu estar tratando o cliente bem, o fã bem, ele vai provavelmente comprar na Midway por ter essa afinidade comigo. Então eu sou a imagem da empresa. Eu acho que é muito importante vocês, né, quando for vender o produto, tratar o cliente bem, procurar fazer amizade com o cara. Eu acho que às vezes o cara compra o produto não só porque ele gosta do produto, mas porque ele tem essa amizade contigo, ele sabe que o atendimento é bom, que se der alguma coisa errada, não estou vendendo isso aqui, vamos trocar pelo outro. Eu acho que essa afinidade, essa amizade que você tem com o cara é o que vai ser o diferencial, né? Então às vezes eu vou num restaurante para poder comer uma comida, às vezes o restaurante, a comida não é nem tão boa, mas eu vou muito pelo atendimento, pelo dono do restaurante, pelo garçom que me atende. Então, realmente, o cliente, ele é fã da empresa, ele é fã da marca da Midway. E eu acho que vocês, né, como são as pessoas que estão de frente na parte de venda, vocês vão saber usar esse corpo a corpo para poder vender melhor. Então, a parte do atendimento é muito importante. Se você pode ser o melhor lutador do mundo e às vezes nunca te botam numa luta boa de título mundial. Por quê? Porque você não vende, você não fala, você não faz um desafio, você não cativa os fãs. Às vezes tem lutador, tipo, vou falar um exemplo, aquele lutador que lutou com o Anderson, o Chael Sonnen. Todo mundo assistiu essa luta porque queria ver essa porrada que o Chael Sonnen ia usar, que ia tomar do Anderson, né? Mas ele foi um cara que vendeu a luta. Tanto é que agora, na próxima luta do John Jones, quem vai lutar é o Chael Sonnen de novo. Ele acabou de tomar o nocaute do Anderson, ou ele lá de novo. Já vai disputar o cinturão do peso de cima, porque é o cara que fala, que vende a luta. Então, realmente, os produtores de eventos, né, o Dan White, o pessoal do UFC, ele quer isso aí, o cara que vende bem. Então, ele, de certa forma, ele está vendendo bem aquela luta. Ele está provocando, ele falou que mexeu com a mulher do Anderson, e tudo aquilo ali ele vendeu. Às vezes as pessoas não vão lá só para ver aquela técnica. O cara vai lá para ver aquela briga, o cara realmente vai brigar com o outro. Ele deixou o Anderson com raiva, ele mexeu o psicológico do Anderson. É o cara que vendeu. Então isso aí é muito importante.
Isso aqui está mostrando um pouco, né, do nosso trabalho, que a gente tem, a nossa marca, né? Essas são algumas das nossas franquias que a gente tem pelo Brasil, né? Vou te dar um exemplo mais ou menos do trabalho que a gente está fazendo, né? Às vezes o aluno chega na academia e ele começou a treinar na academia. O que a gente procura, né? Na academia é normal, o cara entra 100 alunos e vão sair 100. E fica sempre nessa. Ela não muda mais muito o número dela. Está sempre entrando. Aí chega numa média de 300 alunos, onde todo mês entra 50, sai 50. O que você tem que trabalhar ali, no caso, na parte de vendas, né? A retenção. Então a gente coloca, né? Às vezes o professor começou o treino, a gente faz a chamada, faltou aquele aluno, o professor, ele vai na recepção durante o aquecimento e liga para o aluno e aí pergunta: por que você faltou hoje? Ah, minha mulher está doente. Aí ele bota na observação ali na secretária, a mulher dele está doente. No outro dia, ele torna a fazer a chamada, o aluno faltou de novo. Ele já liga: e aí, sua mulher está melhor? Vamos treinar e tal. Então, às vezes, o cara falta um treino naquele dia e ele fala: ah, não, vou voltar semana que vem. E na semana que vem ele não volta: ah, vou voltar mês que vem. E ali ele saiu. Então, aquela coisa do professor mostrar para o aluno que ele é especial, isso aí que vai fazer o aluno não sair da academia. Então, isso é o sistema de retenção que a gente faz na nossa academia e o que dá certo. A gente começou, né, vai começar a franquia em São Paulo em fevereiro, onde a academia já tem 1.100 pré-inscrições. Está planejada a academia, o máximo dela é 1.200 pessoas, e ela já vai começar com pessoas na lista de espera, né, para poder treinar na academia. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo, muito bem, que é essa parte de venda, de retenção, que eu acho que é muito importante. Eu acho que a arte marcial, todo mundo sabe realmente, né, muita gente sabe, mas essa parte de venda, de cativar o cliente, fazer o aluno se sentir especial como um atleta profissional. Se eu começar uma luta agora que eu vou lutar daqui 2 meses e eu faltei o treino hoje, com certeza o Eric vai passar a mão no telefone e vai me ligar e falar: por que você não veio treinar hoje? Então a mesma coisa é o cliente. Todo mês você tem que ligar para ele: e aí, vamos comprar? Vamos lá e tal. Então, eu acho que a manutenção de venda e do aluno é a mesma coisa. Agora, vamos falar sobre a luta aqui. Olha o Mondragão ali, ó. É igualzinho. Isso aqui, esse aqui é o Bob Sapp. É um cara, né, que lutou com o Rodrigo, com o meu irmão, em 2002, há 10 anos atrás. E esse cara tinha 170 quilos, o Rodrigo estava com 102 quilos, o cara tinha 72 quilos de diferença. E aí, o que a gente fala, né, numa luta como essa? Será que o nosso problema é tão grande quanto parece, né? Eu acho que às vezes na vida da gente, a gente se depara com alguns problemas e muitas vezes dá vontade de desistir, porque realmente parece que as coisas estão cada vez mais difíceis. E a gente tem uma luta como essa, um exemplo como esse, né, do Rodrigo, um exemplo de superação, que às vezes o problema não é tão grande como a gente pensa que ele é, né? Isso aqui é um pouquinho da luta, né, do que aconteceu em 2002.
Então, falando um pouquinho, né, sobre essa luta, a primeira coisa, né, desde a negociação dessa luta, o Bob Sapp era um cara que tinha, naquela época ele estava com 8 vitórias consecutivas, onde a luta que durou mais a luta era de 1 minuto, e ninguém queria pegar essa luta. E na época o Rodrigo pegou esse desafio, sabendo que o Bob Sapp era um cara invicto, ele era um cara que já tinha todos os títulos no K1, era um cara que já tinha sido campeão do K1. E na época ia ter um evento, era K1 versus Pride, que era um evento da televisão da Nippon TV com a Fuji TV. Realmente era o melhor evento do ano. Esse evento eles foram 110 mil pessoas no Estádio Nacional de Tóquio, lotado, onde aquele senador, o Inoki, desceu de paraquedas no meio do ringue, fizeram um maior show. Hoje em dia essa luta foi considerada como a melhor luta de MMA de todos os tempos. E foi um desafio que parecia impossível e o cara topou. E depois dessa luta, a carreira dele deslanchou. Então realmente, às vezes, nos maiores desafios da nossa vida, que a gente pensa que está mais difícil, é onde vão projetar a nossa carreira lá para frente. Então, às vezes, se você pensar em desistir num problema, você está perdendo uma grande oportunidade de ter sucesso na sua vida. Então, essa luta foi uma luta que serviu de exemplo para muita gente. Até hoje essa luta é reprisada no Japão. Mas falando um pouquinho, né, da tática dessa luta, o cara era muito grande e a tática da luta justamente era cansar o cara nos primeiros 3 minutos. Só que a luz do ginásio apagou, com 3 minutos acabou a luz, o cara descansou de novo. Com 7 minutos o Rodrigo cortou o olho e parou a luta de novo. E depois com 9 minutos o grandão cortou o olho e a luta parou de novo. Então a luta foi parando e o cara foi descansando e voltando. Então a luta que parecia tão fácil, né, pela tática, que era cansar o grandão, ficou impossível na hora. E aí que vem a cabeça, você teria desistido de uma luta como essa? Muita gente, né, tá pegando porrada ali, e é normal. Cara 170 quilos, você pequeno, você tá ali em desvantagem. Se na hora você bater, todo mundo pode entender, pô, realmente a luta estava difícil, o cara bateu e vai ficar legal, todo mundo vai entender. Mas na cabeça de uma pessoa determinada, acho que não passa pela cabeça a derrota, a desistência. E aí que é o ponto forte nos momentos mais críticos da nossa vida, que você pode se projetar. Então vamos ver o final dessa luta que aconteceu aí. E realmente, hoje em dia, né, no Japão, o Rodrigo é conhecido, né, como o melhor lutador de todos os tempos. E muito do que ele fez foi a partir dessa luta aí que veio o reconhecimento dele. Então, realmente, é nesses momentos, né, que você, na cabeça de um campeão, na cabeça de um cara determinado, que você tira essas lições, né, que você não pode desistir. Se você vai numa luta como essa e pensar na sua cabeça, vou lá para ver o que vai acontecer. Você tem que ir determinado, tem que saber que você treinou. Você não pode faltar aos treinamentos para poder chegar numa luta como essa e fazer a diferença, né? Vamos passar para frente aí, determinação. Quais são suas motivações, seus motivos, suas metas, por que você luta, né? Tem muita gente que luta pela sua família, muita gente que luta por dinheiro, por realização pessoal. Vou passar um slide aqui de uma luta que aconteceu no Rio de Janeiro, aqui do Rodrigo. Tá saindo o som aí?
Olha só, eu vim de 3 cirurgias, onde eu operei meu quadril e o meu joelho, onde eu passei 1 ano parado, certo? 4 meses e meio andando de muleta. E tive 3 meses e meio para treinar pra essa luta. E aceitei por causa de vocês. Pra lutar no Brasil. Certo? Só aceitei pra lutar pra vocês. Voltar o microfone aqui. Então no final, né? O que ele falou? I'm back, estou de volta. O cara ficou parado durante praticamente 1 ano e meio, onde ele fez 3 cirurgias. Uma cirurgia no cruzado anterior, para todo mundo sabe, né? Essa cirurgia no cruzado anterior é uma das mais complicadas, porque você tira, né, pedaço do cruzado de um cadáver, coloca lá, o seu corpo tem que reconhecer aquele pedaço de outro corpo diferente. Aí seu corpo tem que acostumar com aquilo ali. Então realmente é uma das cirurgias mais complicadas. Depois ele teve 2 lesões no quadril, onde foram muito complicadas, onde ele teve que injetar célula-tronco no quadril para poder criar uma nova cartilagem, onde ele tinha perdido toda a cartilagem, né, por desgaste de treinamento. Então realmente a vida de um atleta é uma coisa meio sofrida. Se você pegar um cara de levantamento olímpico, o cara também vai ter várias lesões. Se você pegar um cara da ginástica olímpica, com certeza o cara vai ter lesões no joelho, no calcanhar. Então realmente a vida de um atleta, para quem sabe, para quem convive com o atleta no dia a dia, é uma vida de muita determinação e muito sacrifício. Então serve de motivação, né, para as pessoas que estão ali escutar uma frase como essa: eu vim aqui e lutar por causa de vocês. Então esse foi a grande motivação de um atleta, de ter voltado a lutar no Brasil depois de quase 2 anos, né, andando de muleta, fazendo 3 cirurgias. Então é uma história bacana, né, que a gente pode ter citado aqui. De liderança, né, vou contar a história rapidinha para vocês aqui. Eu coloquei o Anderson Silva aí atrás, um Fusquinha e um Lava Jato. Por quê? O Anderson Silva, ele lutava no Braz em 2002, onde ele se afastou da equipe Chutebox. E com essa briga com a Chutebox, ele se entendeu com o Vanderlei e com o treinador da Chutebox na época, né? Onde eles pediram pro Pride para o Anderson Silva não lutar mais lá. E o Anderson Silva saiu de Curitiba, foi até o Rio, onde a gente recebeu ele na nossa casa e botou ele para fazer parte da nossa equipe. Mas ele estava desempregado, já tinha 1 ano, é um cara que tem 5 filhos, uma família grande para criar, né? E ele chegou lá pedindo um dinheiro para poder montar um lava-jato e começar uma nova vida fora do esporte. E foi aí que chegou essa lição de liderança que a gente teve com ele, onde a gente pediu a chance, arrumamos uma luta para ele no interior da Bahia. O Mondragon conhece, né? A gente fazia um evento lá na Bahia chamado Minotauro Fights, onde você até teve lá, né? Fez um desafio lá com o Drago, com o Edson Drago. E a gente conseguiu colocar ele por 2 edições do Minotauro Fights, onde ele foi campeão. Colocamos ele para lutar no no Cage Rage na Inglaterra, onde ele foi campeão também. E depois encaminhamos ele para o UFC. E hoje em dia o Anderson Silva é o que é. Melhor atleta do mundo de todos os tempos, de todos os pesos. É um cara que seguiu um exemplo de liderança. Teve, tanto em mim quanto o meu irmão, como líder, né? E a gente cambiou a carreira dele e conseguiu fazer o cara dar a volta por cima, né? Melhorou o jiu-jitsu, melhorou a parte de defesa de queda, teve a humildade de começar tudo de novo, começou, treinou bastante jiu-jitsu, onde recebeu a faixa preta com a gente. Então essa é uma lição, né, de liderança que a gente serve para vocês. Acho que às vezes na vida de vocês, para você conseguir uma coisa melhor na carreira de vocês, você tem que seguir uma liderança. Às vezes um cara mais experiente, um cara mais velho, que pode mostrar para vocês o verdadeiro caminho das pedras, né? Para você chegar lá. O cara teve a humildade, começou tudo de novo e hoje em dia é o maior atleta de MMA de todos os tempos, de todos os pesos. Então essa é a grande lição que a gente tem de liderança aí para falar para vocês. Disciplina, né?
é o que a gente falou, é você seguir aquela rotina de treinamento do dia a dia, de todos os dias, você saber, né, que tem todos aqueles treinos, todas aquelas artes marciais para você treinar. No MMA, no mínimo, eu tenho que saber 4 artes marciais diferentes. Eu tenho que saber jiu-jitsu, que é a parte de chão, a parte de trabalhar imobilização, chaves no chão, finalizações. Eu tenho que saber a parte de queda, de judô, de wrestling, que é a parte que eu vou fazer a projeção para chegar até o chão com o atleta. Eu tenho que saber o Muay Thai, que é a parte de chute, de soco, joelhada, cotovelada. Eu tenho que ser um atleta bom de boxe, tem que ter uma noção muito boa de distância, caminhar no ringue, tem que saber um pouco de karatê também, alguns chutes diferentes. Então realmente o cara tem que ter a disciplina de treinar tudo aquilo ali. Então, pra gente, se não tiver disciplina, não consegue chegar em lugar nenhum. Então, com certeza, na vida de vocês, se vocês não forem disciplinados, vocês não vão conseguir atingir nenhuma meta e nenhum objetivo da vida de vocês. É o que eu te falei, né, do adversário. Acho que você não pode subestimar o adversário em hipótese nenhuma. Tem que saber todos os pontos fortes e os pontos fracos do adversário de vocês. Passou? Inovação, que eu falei, né, na parte de boxe, que a gente tem que inovar, que a gente tem que saber o que vem de diferente do nosso concorrente. A gente tem que estar sempre lançando uma coisa na frente, seja uma forma de você vender, seja uma forma de chamar a atenção dos seus clientes, dos seus adversários, mas você tem que inovar o tempo todo. Atendimento, o cara é um fã da empresa de vocês, ele vai comprar porque ele é um fã da marca, vocês têm que aproveitar aquilo ali para poder atender o cara muito bem. Bom, gente, essa é a parte, né, que a gente tem lá no Rio, a parte do projeto